Irmãos e irmãs, e a palavra que o Senhor nos dá para esta noite está no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo de 29 a 34. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 25, versículo de 29 a 34. Enquanto você procura, eu vou contextualizar essa citação bíblica, só para vocês entenderem. Era uma tradição judaica, e foi até algo criado por Deus, né? Que naquele tempo as famílias tinham muitos filhos. E o filho que recebia uma bênção do pai é o que recebia as bênçãos de Deus. A principal bênção de Deus, né, era o direito de primogenitura. Então ele era o primogênito, né? O primeiro filho, o pai abençoava. Então ele que era o chefe dos outros irmãos e ele que tinha as bênçãos de Deus, a melhor parte da herança. Era assim que funcionava. E todos respeitavam isso, né? Então, esse era o direito de primogenitura. Então, essa leitura trata disso. E Isaac, ele tinha dois filhos, né? Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho. Ele tinha o direito da primogenitura. Então, vejam só o que aconteceu, que fato aconteceu na vida desses dois homens. Lá no versículo 29. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessas coisas vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que puseram o nome de Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe o pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma leitura do Antigo Testamento. Talvez você esteja pensando assim, né? O que tem a ver essa leitura lá do Antigo Testamento de uma regra que não se aplica a nós hoje em dia, porque graças a Deus, né, a humanidade ela cresceu em alguns aspectos, né, de direitos civis, e hoje nós temos direitos iguais a todos os filhos, né? E sempre quando nós vamos partilhar uma herança, nós partilhamos em partes iguais a todos os nossos filhos. Porém, no passado não era assim. Já era uma didática de Deus para ensinar aquele povo a respeitar aquele que sobre ele estava a unção de Deus, as bênçãos de Deus. Então lá naquele tempo tinha um objetivo de ensinar e de educar aquele povo, né? Então isso aconteceu com Esaú e o seu irmão Isaac. E não era que Esaú era uma má pessoa, ele era trabalhador. Vocês viram que Esaú estava no campo, lavrando, trabalhando. Ele chegou fatigado, estava morto de fome, né? E quando ele viu o seu irmão preparando uma porção de lentilhas com guisado, né? Guisado é uma caça, é uma carne, devia ser muito gostosa para eles. E talvez ele, morto de fome, sentindo aquele cheiro, ficou com muita vontade de comer. E daí o seu irmão Jacó faz uma proposta para ele. Tá bom, eu dou isso daqui, mas em troca
eu quero o seu direito de primogenitura. Você cede a mim? Ou seja, meus irmãos, Jacó perguntou para o seu irmão se ele trocaria as bênçãos de Deus, as bênçãos do seu pai, que representavam as bênçãos de Deus, por um prato de lentilha, por um prato de comida. E naquele momento, sem pensar, Esaú trocou as bênçãos de Deus por aquele seu desejo carnal daquele momento, sem pensar mais em nada. Deu o mesmo valor. Aliás, deu um valor inferior às bênçãos de Deus, a carne, a lentilha, simplesmente para satisfazer o seu prazer momentâneo. E é isso, meus irmãos, que Deus quer nos falar nesta noite, nesse grupo de oração a você. As bênçãos de Deus têm um valor infinito. Aliás, as bênçãos de Deus são eternas. A nossa salvação é eterna. É para toda a eternidade. E os prazeres mundanos são por pouco tempo, e muitas coisas imediatas. Quantas vezes nós vemos os nossos irmãos que são viciados em algum tipo de droga, no álcool, e nós achamos um absurdo, até como que pode uma pessoa acabar com a sua vida por uma satisfação momentânea. E aqueles que já foram viciados em drogas, o padre Léo dizia isso, né? Não é que as drogas são ruins, elas são boas. Para quem toma naquele momento é gostoso. Eles sentem algo espetacular, muito bom naquele momento. Mas é algo muito momentâneo. E depois, quando acaba, traz uma tragédia para a vida da pessoa. Traz uma tristeza, uma desolação total. E não só isso. E eles vão perdendo tudo que tem na vida, né? Vão gastando tudo que eles têm de dinheiro, vão ficando em dívidas, vão afetando a sua saúde, afetando o relacionamento com a família e tudo mais. Mas trazendo isso para nós, meu irmão, para a minha vida, para a sua vida, quantas vezes nós damos mais valor às coisas do mundo, aos desejos que nos vai satisfazer a nossa vontade momentânea, do que a bênção eterna de Deus. Aquela bênção que nos transforma, aquela bênção que já coloca em nós o céu, um pedacinho do céu naquele momento, e que nos vai conduzindo à eternidade, à eterna delícia, à eterna satisfação da nossa vida, que é a nossa salvação. Quantas vezes nós trocamos? E eu chamo você a refletir isso. Como que você está tratando as bênçãos de Deus na sua vida? Como que você está tratando em relação aos seus desejos carnais? Por isso que Paulo dizia que dentro dele tinha uma luta muito grande. Ele não queria fazer aquilo que é mal, mas acabava fazendo. Ele desejava fazer o bem, mas acabava fazendo aquilo que era mal, satisfazendo os desejos. Era uma luta constante, né? São Tomás de Aquino diz que em cada um de nós existe um anjo e um demônio. Os dois estão em constante batalha. E ele pergunta: e sabe quem vence? É aquele que você alimentar melhor. Se você alimentar melhor o anjo, com oração, com sacrifícios, com entrega, com uma vida reta, o anjo vai vencer. Mas se você, pelo contrário, satisfazer com seus apetites carnais, com seus desejos, com o pecado, o diabo vai vencer. Então, meus irmãos, é uma lição para a nossa vida. Feliz aquele que está ouvindo esta palavra e ainda tem tempo nesta vida. Não importa o que você tenha feito, todos nós erramos. Mas o mais importante é tomar consciência agora e mudar o rumo da nossa vida. Valorizar
as bênçãos de Deus em detrimento dos nossos desejos carnais. Eu sei, meu irmão, que muitas vezes os desejos carnais são tão fortes que nos arrastam a cometer erro. Por isso, nós temos em nós os sentidos, os alertas que o Espírito Santo faz em nós. É por isso que nós pedimos o Espírito Santo. Se nós vivermos nessa vida sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda do nosso anjo da guarda, nós estamos fadados a ir para o inferno, a se perder totalmente nessa vida. Porque o nosso corpo, o que ele faz? Qual que é a lei do nosso corpo? É buscar o prazer e fugir da dor. Essa é a lei do nosso corpo. Todos os animais são regidos por essa lei. O único animal que consegue fugir dessa lei é o ser humano, porque ele tem inteligência, porque ele tem o Espírito, Deus que age em nós, Deus que nos alerta. Eu tenho certeza, meu irmão, mesmo nas pequenas coisas, por exemplo, um desejo do corpo que é a gula. Talvez muitas vezes você pensa assim, mas a gula é problema meu. Eu tenho dinheiro para comprar, é com o meu dinheiro que eu compro, não foi roubado, foi ganho com o meu suor, então eu tenho o direito de comer, de beber, é problema meu. Se eu quiser encher a cara, é problema meu. Estou fazendo dentro da minha casa, não estou afetando a ninguém. Mas todas as vezes que nós cometemos a gula, que é comer além daquilo que é necessário, beber além daquilo que é necessário, nós estamos cometendo um pecado. Nós estamos prejudicando não só fisicamente o nosso organismo, porque vocês sabem que daí vem diabetes, daí vem obesidade e tantas outras comorbidades, mas nós estamos afetando principalmente o nosso espírito. O nosso espírito fica com marcas de todos esses nossos pecados. E atrás desses pecados vem outros, vem a inveja, vem também os desejos desordenados sexuais, porque o que tem acontecido muito no mundo de hoje? Como as pessoas hoje, a maioria, estão tendo mais possibilidades em termos de adquirir, em termos de dinheiro até, estão tendo mais pecado da gula, estão podendo realizar mais os teus desejos, até sexuais. Quantas coisas, né? Estão aí com a liberdade de você. Hoje, antigamente, as pessoas não tinham acesso a quase nada. Eu lembro quando era criança, nem TV a gente tinha, demorou para o meu pai poder comprar uma TV. Hoje todo mundo tem TV, tem computador, tem celular. E com isso, está muito mais fácil acessar as porcarias que essas mídias oferecem, principalmente a pornografia. E isso tem destruído as bênçãos de Deus na vida de muita gente. Quantas pessoas têm preferido, têm trocado, como Esaú fez, têm trocado o tempo de se dedicar a Deus, a oração, a estar lendo a palavra de Deus, a estar lendo um bom livro, para ficar vendo pornografia, para ficar vendo coisa no celular, coisas que vocês sabem que não fazem bem à nossa vida. E nós sentimos quando nós estamos fazendo algo errado. Você sente. O Espírito Santo de Deus acusa no nosso coração que aquilo não é certo. Eu tenho certeza, quando Esaú fez a promessa para o seu irmão Jacó, tá bom, eu vendo o direito da primogenitura, não estou nem aí. O que eu quero comer é esse prato agora. Eu tenho certeza que ele sentiu no coração que ele estava fazendo algo errado. Mas mesmo assim ele fez. E levou ele a perder todas as bênçãos de Deus. Então, meu irmão, que você não perda as bênçãos de Deus na sua vida. E fique de olho, fique atento e sensível àquilo que o Espírito Santo te mostrar. Sempre que você vai caminhar do lado do pecado, o Espírito sempre acusa. Seja rápido para voltar para o caminho do Senhor. Busque o Senhor, busque as bênçãos de Deus, busque a salvação em primeiro lugar. Isso é o mais importante.
Não troque as suas bênçãos, a sua salvação, por um prato de lentilha, como fez Esaú. Ou seja, não troque as suas bênçãos de Deus pelos seus desejos carnais. Busque a Deus. Ele está sempre junto de você e Ele quer te abençoar. Aliás, você já é um abençoado, você já é uma abençoada. Basta apenas não se desviar desse caminho. E vamos pedir a Deus, então, que Ele venha com seu Espírito a nos iluminar, a nos encher mais e mais, para que jamais nos desviamos desse caminho do Senhor. Jamais troquemos as suas bênçãos por coisas que não vêm de Deus. Senhor Jesus, nós nos reconhecemos necessitados das suas bênçãos, necessitados dos seus alertas, porque ainda nós pecamos, ainda nós desviamos do teu caminho. Vinde em socorro, Senhor. Vinde em socorro de cada um de nós. Que todas as vezes, Senhor, que eu for sair da linha, que eu for, Senhor, em busca mais dos meus prazeres carnais do que da minha salvação, que o Senhor possa me mostrar e eu possa rapidamente retornar ao teu caminho. Dai-me essa graça, Senhor. Que possamos sempre estar mergulhados na verdade, Senhor. Mesmo que ela doa, mesmo que ela seja dura demais, mas não nos desvie, Senhor, que nós não nos desviemos dessa verdade em nossa vida. Que o Senhor nos ensine, Senhor, cada vez mais a termos essa paciência, essa força para seguirmos adiante, Senhor. Nos ajude em nossas escolhas, Senhor. Seja o inspirador das nossas escolhas, Senhor. Que muitas vezes, mesmo que doa, mas a escolha certa, ela possa acontecer em nossa vida, Senhor. Vem nesse momento, nos ajude, Senhor. Com o poder do Teu Espírito, nos abençoando, Senhor, com a Tua palavra. Pedimos que esta palavra se torne realmente sementes de vida nova em nossa vida, Senhor. Que ela se torne carne no meio de nós. Que sempre tenhamos, Senhor, como esses testemunhos, como esses exemplos da Sagrada Escritura, também fonte inspiradora para a nossa vida, Senhor, para as nossas decisões. Nos ajude, Senhor. Obrigado, Obrigado, Senhor. E repitam comigo essa jaculatória, nós vamos fazer por 3 vezes. É facinha. É assim: ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma boa semana, meu irmão, minha irmã, com as bênçãos de Deus, e que nós possamos estar juntos no próximo grupo de oração. Continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Amém.